Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Jason Durães, eu faço parte da Casa do Desenvolvedor e hoje nós vamos falar sobre a jornada do cliente do Customer Success, essa área tão importante em uma software house. Roda a vinheta. E bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Por quê? Porque você vai ficar por dentro de todos os materiais que a gente vai mandar aqui para o nosso canal. Mas assim, não é só se inscrever, beleza? Ativa lá o sininho, porque vai garantir as notificações. E só para fazer um overview do que a gente já falou por aqui, a gente já conversou sobre o que é Customer Success, o porquê é tão importante, alguns indicadores para acompanhar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a jornada do cliente, que é muito importante para a área de CS, beleza? Mas para a gente conversar sobre esse assunto de forma aprofundada e trocando conhecimento, eu vou chamar um especialista na área, que é justamente o Osvaldo, que vai falar um pouquinho mais sobre a sua experiência no dia a dia como um profissional na área de Customer Success. Osvaldo, seja muito bem-vindo aqui no nosso segundo vídeo sobre o assunto. Obrigado, Jason. Então, acho que o nosso tema hoje a gente pode começar pelo onboard, né? Já que a gente está falando de jornada do cliente. E eu ouvi dizer que é um tema bastante importante, né? Então se prepara aí, pessoal, para muito conhecimento, porque justamente aqui é uma área com bastante foco no dia a dia, né, do profissional. Com certeza. E o onboard, ele acaba, até para quem às vezes não conhece a área de sucesso do cliente, muitas vezes acaba implementando estratégias de onboarding sem perceber. Por quê? O onboarding, ele é o processo, uma abordagem estruturada onde você ajuda os seus novos clientes a utilizarem e obter valor através daquela solução que você vendeu, né? É o time to value. Então, quanto mais cedo o cliente consegue extrair valor da tua solução, mais cedo ele está perto do sucesso, e isso garante ali para você, como empresa, como fornecedor, uma estabilidade. E não é incomum as empresas perceberem uma maior propensão a cancelamentos dentro desses primeiros meses de parceria, justamente porque é um período onde essa percepção de valor do cliente ainda é frágil. Então, é altamente recomendável que as empresas tenham um processo estruturado, né, desenhado, com os pontos críticos na utilização do seu produto, para que ele possa guiar o cliente nesse caminho de aprendizado, de conhecimento e em busca de sucesso. Então, é algo que realmente vale a pena o investimento, porque tem muito retorno. Massa. E falando justamente sobre essa parte do onboarding, né, sobre esse momento tão importante dentro da jornada do cliente dentro da empresa, queria perguntar para você, Osvaldo, que surgiram algumas dúvidas em relação a sobre como é feito nesse relacionamento com o cliente, porque o onboarding é justamente um ponto ali que a gente fala mais inicial, mas o cliente ele entra na empresa e ele tem uma jornada ali dentro, né, ele tem um relacionamento. Então, como é que é feito? Como é construído? Certo. Acho que tem alguns momentos aí nessa construção. Acho que, primeiramente, a empresa, né, o fornecedor, ele deve ter clareza sobre como o cliente transita entre as diferentes áreas da sua empresa. Então, o cliente, via de regra, né, tem exceções, mas começa o relacionamento muitas vezes ali com o marketing, sendo nutrido pelas estratégias. Ele tem um relacionamento com o setor de vendas ou de mercado, quando ele passa por esse processo de conhecer, de querer firmar uma parceria, e aí depois ele passa para as outras áreas, né, de atendimento, de CS, de onboarding. Então, a empresa que fornece o serviço, ela tem que ter clareza sobre os estímulos e quais informações e o que é exigido do cliente em cada uma dessas iterações, né? E ter também uma clareza sobre o que é o cenário ideal. Então, quando um novo parceiro ele fecha um contrato, é preciso que exista essa clareza, principalmente sobre quem está dentro do onboarding, sobre aquilo que o cliente já passou, aquilo que ele já vivenciou e como ele chega naquele status, né, naquele momento, para conversar e para receber todo esse auxílio. Então, essa é uma parte muito importante. E a outra é de realmente conseguir segmentar as etapas de utilização
do produto em questão de uma maneira lógica e que leve o cliente a ter um raciocínio, a ter uma visão global do como esse produto funciona. Então, segmentar o onboarding em etapas é uma coisa muito importante e que certamente ajuda todo esse setor aí a ter sucesso. Um plus que vale a pena ser citado é de ter uma ferramenta de apoio, porque com o tempo, né, quando você implementa o processo, ele naturalmente ele vai ter poucos clientes, isso se torna mais fácil de acompanhar com ferramentas básicas como agenda, como Google Planilhas, enfim. Mas depois que o teu processo começa a rodar, não é incomum que, a depender da complexidade do produto que a gente está falando, que o tempo de onboarding ele não seja equivalente ao tempo de uma venda. Então, o fluxo de entrada de clientes no processo de onboarding não vai ser igual ao fluxo de saída. E muitas vezes isso faz com que você tenha, aí, entre aspas, um funil de clientes dentro do onboarding para passar por essa etapa. E a partir do momento que você começa a ter um número considerável de clientes nessa situação, se você não tiver apoio de uma ferramenta, né, de um CRM ou de um helpdesk que te ajude a fazer a gestão desses clientes, a fazer a gestão dessas tarefas, desses agendamentos, desses encontros que a gente faz com o cliente e que vão depender do desenho que você fez no onboarding, pode se tornar uma tarefa bem complicada. Então, o apoio de uma ferramenta especializada ele é muito importante. Então, já aproveitando esse gancho que você deu, gostaria de saber quais são essas ferramentas, né? Porque muitas vezes o pessoal quer saber ali na prática, né? Tá, como é que eu vou fazer para monitorar, para organizar meu dia a dia de trabalho, né? Os retornos, esforço da experiência do cliente. Certo. Existem ferramentas de mercado especializadas nesse tipo de processo. Na TecnoSpeed, em especial, a gente preza por ter uma unidade entre as ferramentas que as diferentes áreas utilizam. Então, atualmente, a gente tem toda a operação comercial utilizando o Salesforce, uma ferramenta que todo mundo conhece, e recentemente a gente fez também a adesão dessa ferramenta nas áreas de sucesso do cliente. Então, os CSMs, os ISMs, que lidam diretamente com o onboarding, eles estão também dentro do Salesforce, a mesma ferramenta. A gente tem benefícios aí que vão desde o ISM, né, a pessoa que vai acompanhar o cliente dentro do processo de implementação, ele consegue ver todas as iterações que o nosso parceiro teve com o setor comercial, todas as mensagens que ele trocou. E isso possibilita um alinhamento de expectativa muito grande. É muito mais fácil de não haver informação trocada ou de usar, às vezes, uma terminologia que o cliente ainda não se deparou. Então, ele já traz essa coesão, uma linha contínua, que o cliente não sente tanto essa mudança de setor. E, além disso, é uma ferramenta que ela é muito rica em análise de dados, então a gente consegue ter indicadores de uma maneira muito facilitada, no sentido de quanto tempo esse cliente demorou entre fechar o contrato e a gente conseguir fazer uma primeira call com ele de instrução, uma call de kickoff, ou quanto tempo ele ficou no processo total do onboarding, qual etapa do onboarding, qual etapa desse processo ela tem sido mais custosa, ela tem demorado mais, para que a gente possa, enfim, entrar nessa etapa, analisar ela, identificar, levantar as melhorias que a gente pode fazer para, enfim, conseguir ter uma melhoria de desempenho. Então, acho que os benefícios são grandes de ter uma ferramenta especializada. Muito bom. Inclusive, no último vídeo que a gente conversou, você falou sobre colocar o cliente no centro da empresa, no centro da estratégia. Essa é uma das visões da experiência do cliente. Então, conforme esse cliente vai chegando para o centro, a gente também vai especializando ali nossas ferramentas, né? Vai ficando um pouco mais completo para você acompanhar esses objetivos e resultados. Então, como você comentou, no começo, caso não tenha na empresa que você esteja trabalhando, pode ser que o calendário, o Excel funcione. E conforme o setor for desenvolvendo, então tem ferramentas que vão potencializar ainda mais a área. Né? Sim, até você falando me veio em mente um recurso que a gente utilizou muito lá atrás, ainda no período de validação, né, do nosso processo de onboarding, foi Google Planilhas, Zapier, uma ferramenta de automação, e Pipefy.
Monitora com o Zapier os fechamentos do comercial, joga para o Google Planilhas, dali notifica o Slack, notifica outras ferramentas e abre uma jornada no Pipefy. É um esquema simples, relativamente barato e que dá para ajudar bastante gente a começar, a ter de fato uma organização mínima ali para acompanhar o processo de onboarding, até etapas seguintes aí da jornada do cliente. Aí, pessoal, você que está começando aqui, você já teve uma dica sobre como, de fato, já começar algumas automações e acompanhar a experiência do cliente. Muito massa. E aproveitando, Oswaldo, tem um processo muito importante, né, que acaba acontecendo também envolvendo Customer Success, que é o upsell, né? Tipo, como tornar, né, mostrar o nosso portfólio de produtos para clientes que já têm uma certa familiaridade, confiança com a empresa, né? Então, como é que é feita essa expansão? É algo que você conecta também com esses acompanhamentos desses pontos do relacionamento do cliente? Sim. Para esses clientes que já fazem parte da carteira, é possível que a gente faça a venda de novos produtos, né, produtos diferentes daquele que ele já possui, ou que se venda recursos diferentes dentro do mesmo produto, né? A gente estaria falando do upsell. Então, a gente já comentou até no vídeo anterior que dentro das estratégias de sucesso do cliente, tão importante quanto vender para clientes novos é conseguir rentabilizar ainda mais aqueles clientes que você já tem em carteira. Então, acho que uma primeira estratégia é você modularizar o teu software, conseguir fazer com que o cliente tenha diferentes níveis de acesso ou diferentes acessos a recursos, dependendo do plano que ele está. Então, eu tenho um produto que... enfim, vamos pegar um exemplo bom. Pegar um canivete. Eu tenho um canivete suíço, mas que ele está com todas as abas travadas. Ele só abre a navalha principal. Aí o cliente, uma hipotética empresa de aluguel de canivete suíço, só pode usar a navalha. Se ele pagar R$5 a mais por mês, ele pode abrir a navalha e o saca-rolhas. Se ele pagar mais R$30 por mês, ele consegue abrir a navalha, o saca-rolhas e o mini serrote. Então, essa é uma estratégia interessante de upsell, de você conseguir modularizar o teu software em diferentes níveis de especialização, para que, conforme o cliente atinja sucesso ou precise de mais recursos, ele vá contratando esses recursos adicionais. Isso é interessante também que ele traz uma possibilidade para aquele cliente que tem um cenário simples, não ter que, às vezes, pagar um valor elevado por uma série de recursos que ele não vai utilizar, né? Então, dá a oportunidade para um cliente que tem um cenário menos exigente e consegue rentabilizar também cenários onde o cliente tem uma necessidade maior de recursos, né? E aí uma outra opção, uma outra estratégia é você fazer uma análise de dados em cima da tua carteira e ver as afinidades que os diferentes perfis de cliente têm com a tua gama de produtos. Então, eu tenho produto A, B e C. De uma maneira bem simplória, tem até algoritmos aí, inteligência artificial, que consegue fazer isso com bem mais maestria. Mas um exemplo simples, você tem 3 produtos, A, B e C, e você estatisticamente consegue aferir que, via de regra, um produto que tem um cliente que tem o produto A e atende uma linha de mercado específica, ele tem maior propensão a contratar o produto B. E aí você pode e deve interagir as diferentes áreas da empresa, o CS, retroalimentar o marketing fazer uma campanha direcionada para esses clientes, né? Clientes com esse perfil, oferecendo o produto B, que a gente já sabe que ele tem uma propensão maior, que ele tem uma afinidade maior para fechar com aquele produto. Então, é muito interessante que a gente tenha sempre essa análise de dados, né? E aí, de novo, até voltando na ferramenta, a ferramenta de apoio de processos, ela ajuda a gente a fazer essa análise também. A gente não precisa ficar construindo mecanismos internos para salvar algum tipo de informação, para fazer algum tipo de telemetria, para depois analisar esses dados. Acaba se tornando muito custoso no dia a dia fazer esse tipo de ação, então a ferramenta ajuda também. Mas acho que, via de regra, para expansão e upsell, a questão de análise de dados, identificar a afinidade entre produtos e também a de modularizar a solução para permitir diferentes níveis de contratação de um mesmo produto. E aqui é inevitável, né? Eu acabei pensando no vídeo anterior, quando você comentou sobre o profissional, né? Onde ele precisa estar conectado ali
com o cliente e também com a própria empresa para identificar essas estratégias, né. Então, Sim, por exatamente. isso que, ó, o vídeo anterior foi muito importante, justamente para trazer esse insight, para preparar você para a estratégia upsell, que faz parte ali da estratégia também do CS, para aumentar, né, o ticket médio também dos Sim, clientes. Inclusive tem exatamente. um impacto bem, direto no churn. Se a É pessoa interessante, Jason, que a gente tem a parte exata, mas o subjetivo ele nunca pode ser esquecido, né? E essa iteração, essa percepção que o CSM tem nas interações com o cliente, nas cerimônias que ele faz periodicamente com o cliente, elas são importantíssimas. E ele pode e deve dar entrada nessas percepções, nas ideias, nas melhorias que ele tira dessas interações com os clientes. Uma função muito importante e uma responsabilidade dos CSMs, né? Daqueles que interagem diretamente com o cliente. muito bom, um fator importante, né, para manusear todas as informações que vão ser geradas nos processos, né. Muito bom. Exato. E só para finalizar, Oswaldo, que a gente já falou bastante aqui, né? Como deu para ver, tem muito conteúdo para a gente conversar. Mas eu só queria falar também sobre o churn, porque provavelmente uma pessoa que está começando ali na área, né, do CS vai se deparar com churn, com, né, diminuir, como fazer isso, né? E o que você daria de dicas ali em relação ao churn, né? O que é efetivamente também para quem está começando? Uhum. Legal. Acho que já está bem claro para todo mundo, né, que acompanhou o primeiro vídeo e assistiu aqui até esse momento, que as empresas que trabalham no modelo de recorrência, elas não são viáveis, elas não se tornam viáveis somente vendendo, mas sim retendo os clientes. E é preciso aqui ter bastante humildade para entender que muitas das situações de churn, se não a maioria esmagadora, elas são via de regra de responsabilidade da empresa e não do cliente. Então é necessário ali uma ação humilde, vamos dizer assim, de se autocriticar e entender aquilo que deve ser melhorado para atender aos anseios do cliente, né? Esse produto ele é feito para atender ao cliente e não à empresa, não ao fornecedor, mas sim ao cliente. Então, é interessante que se tenha um processo desenhado de cancelamentos, para que a partir dele você consiga fazer uma entrevista de cancelamento, você coletar um feedback desse cliente, você conseguir fazer uma análise da jornada que ele teve com a sua empresa, ele teve alguma iteração que não teve sucesso, algum tipo de atrito, algum recurso que ele pediu, você falou que não tinha e passou batido. Então, é extremamente importante que você consiga fazer, de fato, aí um exame completo da vida desse cliente para entender que tipo de estímulos leva ele ao cancelamento, né? É legal você conseguir também categorizar esses cancelamentos e a partir desses motivos subjetivos, dessas análises de dados e da categorização, você vai ter os seus direcionamentos de melhoria. Então, não adianta nada você entender o porquê que o churn acontece, que o cancelamento acontece, que a quebra de relacionamento acontece, se você não agir em cima disso. Você só vai ter situações que vão se repetir. Então, é uma lógica de melhoria contínua. Você identifica o problema, você encontra a solução, você aplica ele e você passa a monitorar se ele não vai acontecer novamente. Então, acho que uma regra bem básica aí é de você ter um processo de cancelamentos bem definido, bem desenhado e um mecanismo de PDCA para ser aplicado em cima dele. Muito bom, Oswaldo. Muito obrigado, então, por todo esse compartilhamento da sua experiência e, principalmente, né, trazer essa introdução ao assunto de Customer Success para quem está começando, ou até mesmo para quem já está num nível ali da carreira mais experiente, mas que quer voltar ali no básico, no arroz com feijão, para Sim. pensar novas estratégias. Isso é muito importante também. Inclusive, pessoal, se inscrevam no nosso canal, porque a gente vai fazer um vídeo justamente sobre tendências no futuro, como que o Customer Success vai ali a partir de agora se apresentar para as empresas de software como novas estratégias. Inclusive, eu até estava falando aqui, eu pensei sobre uma pergunta que é muita coisa ali, né, para você pensar nas estratégias do Customer Success e quais são as áreas de uma empresa que podem dar suporte a essas informações, essas estratégias, né? Essa é uma pergunta que vai rolar nos próximos vídeos e você vai saber a resposta dela somente se inscrever no nosso canal aqui junto com a gente, para manter o nosso relacionamento, hein? Mas, enfim, Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre ferramentas
e técnicas utilizadas ali na área do Customer Success. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal, até mais.